no diálogo magistral realizado por Allan Kardec com os Espíritos, dando a todos nós a publicação de O Livro dos Espíritos, os nossos amigos espirituais informam que somente é possível realizar a transformação da humanidade através da transformação dos indivíduos, porque são os indivíduos que formam a humanidade. Então, quando falamos em transformações sociais, nós precisamos entender que essas transformações sociais só podem efetuar-se, só podem ser mantidas com o apoio da educação. Mas também dizem os benfeitores espirituais da humanidade, e Allan Kardec, concordando com eles, também realiza o mesmo discurso nas suas notas a diversas questões do Livro dos Espíritos, que é preciso entender o que seja educação. E que educação não é instrução. Que educação não se resume à transmissão de conhecimentos e ao desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade. Os espíritos apontam, e Kardec vai com eles, que educação verdadeiramente é a educação moral. A educação que orienta as novas gerações dentro do campo da ética, da empatia, da espiritualidade, dos valores humanos, que dá à nova geração de espíritos reencarnados o acervo cultural já desenvolvido pela civilização humana. Essa é a verdadeira educação e que poderá promover e sustentar as transformações sociais que tanto almejamos. Todas as vezes que temos a oportunidade de comparecer às urnas para as eleições de novos mandatários da nossa nação, nós sempre sonhamos em colocar alguém à frente dos nossos destinos que tenha a compreensão da necessidade de leis mais justas, que compreenda a necessidade de combater a corrupção, que melhore a nossa economia, que melhore a nossa justiça, que priorize a educação. Nós estamos sempre renovando esse sonho. Mas por que isso não acontece? Porque teimosamente, geração após geração, não aplicamos a educação moral. Como querer que o adulto de hoje, que não recebeu a educação moral desde a sua infância, ele possa pensar nos outros, se preocupar com os outros, e ser ético, honesto e assim por diante? Portanto, educar não é apenas ensinar, seja na família, seja na escola. Aos pais, sim, com certeza que é muito importante matricular os filhos na escola. Mas não se pode entregar a educação para os professores. A educação moral é uma prioridade da família. É uma ação que os pais necessitam realizar. E para isso é preciso também estudar, é preciso conhecer. E o Espiritismo,
que promove a educação moral, nos entrega a educação do espírito, que deve ser feita em todos os sentidos, tanto por meio da palavra, mas principalmente através do exemplo dos seus educadores, numa luta incessante para destruir o egoísmo, como está lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Não se trata de combater o egoísmo, trata-se de destruí-lo. Isso só pode acontecer através da educação moral, que vai promover a caridade, que é a antítese, é o contrário do egoísmo, fazendo então com que o amor predomine em todos os seres humanos. E o Espiritismo é um gigantesco esforço de educação do ser humano e da humanidade, porque o Espiritismo é, na sua essência, doutrina de educação do espírito imortal presentemente reencarnado, mas que tem pela frente toda uma caminhada evolutiva para chegar à perfeição intelectual e moral, ser classificado como espírito puro, espírito perfeito. Para isso, ele precisa da educação moral defendida pelo Espiritismo e que, na sua aplicação, é a educação do espírito, no desenvolvimento de todo o seu potencial divino. Lembremos que se hoje estamos num mundo de expiações e provas, amanhã poderemos estar num mundo de regeneração. Se hoje sofremos com o mal, amanhã poderemos ter uma felicidade relativa com o bem. Mas isso depende das transformações que realizarmos junto aos indivíduos e à sociedade. E essas transformações precisam ser de ordem moral, mas para sua sustentabilidade precisam acontecer através da educação do espírito, da educação moral, que deve ser contínua. E aí sim, essas transformações não correrão mais o risco de contra-transformações, como temos assistido na história da humanidade. Então, como o amanhã depende do hoje, como o futuro depende do que estamos fazendo no presente, que nos dediquemos na família, na escola, no centro espírita, à educação do espírito, à educação moral, para que as novas gerações, formadas no seu caráter, no desenvolvimento das suas virtudes, possam, de fato, realizar com o passar do tempo uma nova humanidade que vai abolir as guerras, que vai abolir toda e qualquer violência, que não irá mais justificar as injustiças sociais. Porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus devem estar amplamente aplicados. Esse é o trabalho do Espiritismo, enquanto doutrina da educação do espírito imortal que somos.